videoaula de hoje, vou fazer um resumão de matemática referente à matéria de função afim e teorema de Pitágoras. Vamos começar pela função afim. Só nesse slide aqui eu já coloquei tudo que você precisa saber sobre função afim. A função afim também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. Ela é chamada de polinomial porque ela tem duas incógnitas, ou seja, duas letras, que é o y e o x, e ela é de primeiro grau porque o maior expoente que a gente tem na função afim é o 1. A função afim ela é definida pela lei de formação f de x igual a ax mais b, mas também o f de x pode ser trocado por y, pode ser y igual a ax mais b. O x ela é a variável independente. E o y ou f de x, né, é a variável dependente. Por quê? Para a gente achar o y, a gente depende do valor que x assumir para encontrar o valor de y. Por isso que y é a variável dependente, ela depende. Bom, quando a gente vai representar a função afim pelo diagrama de flechas, o x é o conjunto domínio e o y é o conjunto do contradomínio. Quando na função afim o valor de b for zero, ela vai ser chamada de função linear. E uma característica da função linear é que quando a gente representa ela num gráfico, ela vai partir da origem, que é o ponto 0, 0. Quando a gente vai representar uma função afim normal num gráfico, ela sempre vai formar uma reta. Até porque se ela formar uma parábola já é função quadrática, então já não é função afim. A função afim sempre vai fazer uma reta. Essa reta pode ser crescente, decrescente ou constante. Bom, qual que é o próximo? Sempre que a gente vai montar o gráfico de uma função afim, a gente precisa só de dois pontos. E esses pontos são x e y. Então, um ponto vai ser um par que tem o valor de x primeiro e depois o valor de y. Agora, quando o x for zero na nossa função afim ou na lei de formação, a gente vai falar que a função é constante. Porque quando a gente vai representá-la no gráfico, ela vai simplesmente ser representada por uma linha horizontal. Então, a gente fala que é uma função constante. Agora, o a, ele é muito importante para a gente, porque o a é que vai definir se a nossa função vai ser crescente, decrescente ou constante, além de definir a inclinação da reta que vai ter no nosso gráfico. E bom, a gente tem também o zero da função ou raiz da função, os dois nomes é a mesma coisa, que seria o valor que x assume para o y dar zero. E bom, onde a reta do nosso gráfico corta no eixo x, vai ser o valor do zero da função. E quando a reta do nosso gráfico cortar o eixo y, vai ser onde vai estar o valor de b. Bom, o A, ele também pode ser chamado de coeficiente angular e o B como coeficiente linear. Quando duas funções têm o mesmo valor de A, mas o valor de B delas são diferentes, quando a gente for representar essas funções no gráfico, as retas delas vão ficar paralelas e não vão se encontrar, não vão se intersectar. E a gente tem também a função identidade, que é quando o valor de y é igual ao valor de x. É como se fosse um reflexo. O x sempre vai dar nele mesmo. Agora a gente tem as representações da função afim, que pode ser pela lei de formação, f de x igual a x mais b, pode ser por tabela e pode ser por gráfico. Lembra que sempre para a gente formar o gráfico de uma função, ou a gente vai ter que ter a lei de formação, ou a gente vai ter que ter a tabela. A gente não pode montar um gráfico de uma função sem saber qual que é a lei de formação dessa função e sem também saber qual que é a tabela dela. Só de ter a lei de formação já é suficiente. Agora, tá, mas e se ele me der o gráfico e me pedir para achar a lei de formação? O primeiro passo é você encontrar o valor do coeficiente angular, que é o A.
Para a gente achar o A, basicamente é ΔY sobre ΔX. Por quê? Geralmente, para montar um gráfico, a gente não precisa de dois pontos. Então, a gente vai pegar o Y de um ponto e subtrair pelo Y do outro, pegar o X de um ponto e subtrair pelo X do outro ponto e dividir o ΔY, que foi a diferença dos Y, pela diferença dos X. É só para, tipo assim, lembrar vocês que se eu tenho o ponto 1 e o ponto 2 e o y, eu faço o y do ponto 1 menos o y do ponto 2, automaticamente eu tenho que fazer o x do ponto 1 menos o x do ponto 2. Eu não posso, tipo assim, no y eu vou fazer o y do ponto 1 menos o do ponto 2 e no x eu vou fazer o ponto 2 menos o ponto 1. Agora, o segundo passo é que depois que você achar o valor de A, você vai escolher um dos dois pontos, né, que você tem lá no seu gráfico, que dá para você identificar, e vai usar os valores de x e y desse mesmo ponto. Não vai escolher o x de um ponto e o y de outro ponto, não. Tem que ser o x e o y do mesmo ponto. Aí agora você vai substituir o valor de y pelo que está escrito no ponto que você escolheu, o valor de A, que foi o que você acabou de achar, e o valor do X, que o valor dele também vai estar no ponto que você escolheu. Como aí você já descobriu três valores, o único que vai faltar vai ser o valor de B. Então, você vai pegar a lei de formação, f de x igual a x mais v, ax mais b, vai trocar o y, o a e o x. E aí você vai achar o valor de B. Achou o valor de B, depois você vai pegar de novo a lei de formação e só vai trocar o valor de A e de B. Então, sempre vai ficar o f de x e o x como f de x e como x. Porque depois que você achar o valor de A e o valor de B, você vai trocar o valor de A e o valor de B para você encontrar a lei de formação. Agora, como que eu vou saber a tendência de crescimento da função? Tipo assim, se ela é crescente, decrescente ou constante. A gente vai precisar do A. Lembra que eu falei que ela é muito importante para a gente saber isso? Porque se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. E se o A for zero, a função é constante. Mas também tem como a gente saber se a função é crescente ou decrescente pelo o ângulo da inclinação que o A forma. Se o ângulo da inclinação do A for um ângulo agudo, menor que 90 graus, ele vai ser crescente. Ela vai ser crescente, né? A nossa função. Agora, se o ângulo que a inclinação do A forma for um ângulo obtuso, que é maior que 90, a nossa função vai ser decrescente. E quando o A for zero, o ângulo da nossa função vai ser zero, porque não vai ter inclinação, então não tem ângulo, por isso que vai ser constante. Ficou claro? Ficou claro, galera? Agora vamos para o nosso Matemática 2. Só falar uma coisa aqui que eu esqueci, é que quanto maior o valor de A, maior a inclinação. Inclinação pensa num morro muito inclinado, é porque ele é quase reto, não é? Ele é quase uma linha vertical. Então, quanto mais inclinado, mais vertical aquela reta tem de ser, tá? Só para vocês saberem. Agora, indo para Matemática 2, a gente vai tratar de Teorema de Pitágoras. Primeiro, a gente tem que entender o que é um teorema. Proposição é uma frase que ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Essa coisa de proposição a gente tem muito em prova em atividade que a gente faz. Tipo assim, analise as afirmativas a seguirem verdadeiras ou falsas. Quais as alternativas a seguir são verdadeiras, são corretas? Isso é proposição. Agora, axioma é um conceito matemático que ele é verdadeiro, mas não tem como provar que ele... Tipo assim, não tem como provar porque ele é verdadeiro. E nem precisa de provar. Um exemplo é assim... um segmento de reta é definido por 2 pontos. Como que eu vou provar isso? Em uma reta eu só tenho 2 pontos. Como que eu vou provar isso?
E um teorema já é um conceito matemático que ele é verdadeiro e ele tem um motivo para ser verdadeiro, porque a gente pode provar esse motivo. Então, como que a gente usa o teorema de Pitágoras? Primeiro, a equação do teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, para a gente utilizar o teorema de Pitágoras com a hipotenusa e os catetos, o triângulo tem que ser retângulo, ou seja, ele tem que ter um ângulo reto de 90 graus. Ok, o triângulo é reto, tem um ângulo de 90 graus. Aí depois é só eu trocar. A hipotenusa sempre vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Você sabendo quem é a hipotenusa, você sabe que o cateto é o que está, vamos supor, de um lado do ângulo reto e o outro cateto é o que está do outro lado. Aí depois é só trocar na fórmula e resolver, tranquilo. Agora a gente tem também a projeção ortogonal. É tipo a sombra que um segmento de reta ou uma figura produz em um eixo. Aqui a gente está usando o eixo X, por exemplo. Tá vendo esses pontos, esses segmentos de reta e isso que está embaixo, por exemplo, P', A', B', C', D', assim sucessivamente, tá mostrando qual que é a sombra que esses segmentos fazem. Igual aqui nesse triângulo, que a projeção ortogonal dele é basicamente esse azinho aqui embaixo. Ou então no outro triângulo amarelo ali de cima, que a projeção ortogonal dele está ali embaixo da base dele. Isso que é projeção ortogonal, é basicamente a sombra que um segmento ou uma figura faz em um eixo. Agora a gente tem as relações métricas do triângulo retângulo. Esse de relação métrica é porque eu tenho um triângulo retângulo junto de outro triângulo retângulo, formando um triângulo retângulo grandão. Como vocês podem ver na imagem, eu consigo dividir esse triângulo grandão em um triângulo pequenininho retângulo e um outro triângulo maior retângulo também. Só que nas relações métricas, a gente vai ter algumas formulazinhas que vão nos ajudar a encontrar elementos desse triângulo retângulo maior. Por exemplo, agora nesse triângulo retângulo maior, a gente tem o M, o N, o H, o A, o C, o B. Como que eu acho eles? Bom, o C, o B ou o A é fácil, porque é por teorema de Pitágoras. Mas às vezes ele não vai me dar o valor dos catetos para eu achar a hipotenusa, ou então vai me dar o valor da hipotenusa de uns catetos e de um dos catetos para eu achar o outro. Não, às vezes ele vai me dar o valor da altura, das projeções. As projeções é o M e o N, tá? É tipo a sombra que o cateto C e o cateto B faz, igual a projeção ortogonal que a gente viu aqui. Então, gente, tem uma musiquinha que a minha professora de matemática do ano passado me ensinou para mim, e essa musiquinha tá na minha cabeça até hoje, e é por causa dela que eu consigo resolver uma questão assim. Às vezes, o meu professor atual nem explicou essa matéria ainda, eu já consigo resolver porque eu lembrei dessa musiquinha. Bom, eu meio que coloquei a fórmula da musiquinha aqui para vocês, ó. Cateto maior ao quadrado, cateto menor ao quadrado, cateto vezes cateto, altura quadrada. Mas a musiquinha, gente, ela é assim. O quadrado do catetão é a hipotenusa vezes sua projeção, e o quadrado do catetinho é a hipotenusa vezes o seu Mzinho. Olha só que loucura, produto dos catetos, a hipotenusa vezes a altura, e agora a conclusão, altura ao quadrado multiplica as projeção. Gente, essa música é incrível, tá? Eu garrei ali no final, que o final era o que eu não lembrava muito bem, mas eu tinha visto o videozinho de novo da musiquinha e eu dei uma relembradinha. Mas, gente, essa música vai salvar vocês. Depois vocês escrevam essa música em algum lugar. E aqui eu coloquei meio que a fórmula da música. E agora a gente tem algumas aplicações do Teorema de Pitágoras que a gente usa muito para resolver algumas questões. Por exemplo, para achar a diagonal do quadrado, que é D igual a L raiz de 2. Para achar a altura do triângulo equilátero, que é H igual a L raiz de 3 dividido por 2. Para achar a diagonal do paralelepípedo, que é D igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado raiz.
E também para achar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, que tipo assim, a distância, vamos supor, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que pegar o x do B menos o x do A, colocar ao quadrado, somar pelo YB menos YA ao quadrado e depois somar esses dois, né? Resolver o quadrado e o quadrado somar e calcular a raiz. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.